Começando mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e nessa segunda-feira, dia 21 de julho, estou acompanhado de Carneiro Neto, que está com um outfit hoje, combinando aí, né, os tons. É bege, marrom, o que é, Carneiro? É Tom e Jerry. Muito bem. E Augusto Mafuz, que também está muito elegante, para a gente falar da última rodada e da próxima rodada. Amanhã já tem jogos de Atlético e Curitiba, mas o final de semana foi um desastre para a dupla que perdeu. Eu não sei o que foi pior, o Curitiba perder em casa de 5-2 ou o Atlético tomar uma virada do Volta Redonda por 3-2 depois de estar vencendo por 2-0. E também tem um novo recado aí para você agora, o YouTube, o 12 Esportes, o site tem um canal no WhatsApp, então a gente envia por lá as principais notícias do site. Na descrição aqui do podcast você acessa o link para acessar o canal do WhatsApp do 12 Esportes, então clica lá e receba, fique por dentro de todas as notícias. Meus amigos, começamos falando do Coxa ou do Atlético. O Coxa jogou no sábado, o Atlético também, o jogo do Coxa um pouquinho antes. O que vocês preferem? Vamos falar do Coxa primeiro? Olha, em princípio eu gostaria de falar dos adversários, que são tecnicamente medíocres e conseguiram encaixotar a dupla Atletiba. Porque o nível técnico da Série B é baixíssimo, é pobre. O da Série A ainda tem algumas partidas diferenciadas, algumas coisas acontecem, mas não são em todos os jogos. Mas na Série B você não vê absolutamente nada de aproveitável que você possa dizer, não, esse foi bom jogo, essa jogada foi maravilhosa. Não, é um mais do mesmo, cansativo, jogos arrastados. Agora, nós temos que tentar interpretar da melhor maneira possível como é que eles conseguiram perder desse jeito. Curitiba perdia uma invencibilidade longa. 9 jogos. Goleiro Pedro Murisco batendo recorde de minutos como goleiro do Coxa. Líder do campeonato, perdeu a liderança também. E de repente consegue tomar de 5-2 de um time inexpressivo. E o Atlético vencia por 2-0 e dava a impressão de que conseguiria finalmente vencer outra partida fora de casa, mas eis que acabou sucumbindo. Eu gostaria da opinião do Mafuz, para depois entrar. Vamos falar, acho que inicialmente do Curitiba. Do Curitiba. Eu quero só dizer o seguinte. Que começou a rodada, né, Mafuz? Você vai analisar o jogo sob aspecto tático, que tem mais autoridade. Do Curitiba pode ter surpreendido o placar, a goleada que sofreu. Mas a derrota em si não me surpreendeu. Por que não me surpreendeu? Surpresa era esse time do Curitiba estar a 9 jogos sem perder. Não tem time para ficar invicto 9 jogos. Ele tem time para ser líder, em razão da baixa qualidade da segunda divisão. Agora, para ficar 9 jogos invicto, não tinha time. Então, foi absolutamente certo. O que eu entendi, fora o aspecto tático, a péssima condição de algumas peças que estavam jogando bem, pelo menos no primeiro tempo, um pouco de soberba do time. 25 mil pessoas, o time que se exibir para a torcida como se fosse a seleção húngara de Armando Nogueira. Entendeu? Então foi consequência, tomou 5. Pegou lá um time ruim, mas bem arrumado, porque o Claudinei Oliveira é uma velha cobra venenosa nesse ramo de segundona. Né? Então não me surpreendeu a derrota. Sinceramente, o Curitiba vai voltar a perder e logo. Ele que tome cuidado, que você não perde pro Atlético que está subindo de produção. O jogo lá em São João del Rei. O Atlético venceu 4 das últimas 5 partidas. O que aconteceu no Curitiba é o seguinte: o Curitiba começou mal, porque no primeiro ataque o Josué perdeu um gol imperdível, embaixo da trave. O Mafuz tem razão, os jogadores estavam se achando. Mas
isso não lhes dava o direito de sofrer uma goleada. Sim, abriu 1-0. Até porque fez 1-0 através do próprio Josué numa cobrança de falta perfeita. E também não entendo, e o Mozart também não deu uma explicação ainda, até que ponto o zagueiro Michael fez tanta falta assim. Para completar isso, o Mozart, ele disse que a ausência do Michael, né, jogou o Guilherme Aquino, que era titular antes do Michael se machucar, não foi o motivo da derrota. Ele tirou a responsabilidade do Guilherme Aquino, né, do jovem. Então, para ele, não teve nada a ver essa mudança. Não, tá errado o Mozart. Tá equivocado o Mozart. O Maicon foi uma ausência absurda. O time se desmontou. Veja o lance do primeiro gol. O zagueiro do Curitiba deu a bola para o atacante do Paysandu. Quer dizer, o jogador sem atitude, sem iniciativa. Esses jogadores modernos, há tempos eu venho criticando. Aliás, vai chegar o dia que eu não vou mais aguentar futebol. Eu já estou no limite. Porque essa nova geração é tão irresponsável, ela é tão cheia de atitudes personalistas, e eles se tornaram propriedades dos empresários e dos agentes, que eles não se sentem mais subordinados aos treinadores e tampouco aos dirigentes. Os dirigentes, por sua vez, são profissionais também. E levam comissões exatamente dos empresários e dos agentes. O que esses intermediários fazem? Contam para o jogador. E nem liga para esse presidente, só pensa em dinheiro. Evidentemente, quando esse dirigente, o presidente, o diretor de futebol, seja lá quem for, entra na concentração, vai no vestiário, o jogador já diz: esse homem é um mordedor. Entendeu? Este é o novo normal do futebol, que para mim é muito anormal, é muito irritante. Mas voltamos ao Curitiba. Então não tem justificativa, nem o Mozart, nem os jogadores, o time tomar uma goleada dentro do Alto da Glória, de 5-2 para um adversário fraco tecnicamente, desmoralizando-se completamente depois de uma sequência que realmente era surpreendente, porque ele não vinha revelando uma condição técnica, vamos dizer assim, com excesso, com gordura, né? Isso nós falamos aqui várias vezes, até alguns coxas se manifestaram para mim pessoalmente, dizendo: não, você tem razão, o time está indo bem, é líder, mas até que caiu a ficha agora. Sim. Mas aqueles mais fanáticos, né, coitadinhos, que ficam, só pensam no time: ai, você é contra o Curitiba, ai, você é contra o... Não sou contra nada, amigo. Eu sou contra a dor no cotovelo, a dor no dedão do pé. O resto eu aceito tudo. Agora, eu acho que o Moço vai ter que fazer um trabalho psicológico profundo, porque o abalo foi muito grande. Foi forte. A torcida se revoltou, não aceitou, e isso terá consequência. E a consequência maior de todas é a perda da invencibilidade em casa, da sequência de resultados positivos e principalmente da liderança, porque o Goiás venceu, né? Porque teve um ano que o Curitiba terminou a primeira fase na liderança, né? Da segundona. E depois acabou não subindo. Se deve lembrar. Não é que isso vá se repetir, mas pode se repetir. Se entra numa fase negativa, tem um impacto psicológico, um impacto emocional, com desdobramento no jogo. Curitiba precisa urgente voltar a vencer. Ele vai pegar o Atlético? Vai pegar o Atlético fora de casa. Mas olha, um número que acho que dá o peso dessa derrota. O Curitiba não levava 5 gols em casa desde 1953. Foi um 6-2 para o Ferroviário. Então, desde então, não levava 5 gols em casa. Nesse jogo, o Afinho deve ter feito uns 3. O Afinho foi desembargador depois, Adolfo Krieger Pereira, e era o centroavante do Ferroviário. E a brincadeira que se fazia era o seguinte: do Ferroviário, e esse jogo foi histórico, só que o pai do Afinho era o presidente do Curitiba. Então, isso aí é uma coisa maravilhosa da história do futebol paranaense. O Afinho, que era de Paranaguá, primo do Jackson, do Nascimento, que é vivo ainda, o Jackson. Sim, tem a idade do Atlético, vai 101 anos. Esse mês de agosto ele faz 101. Você vê que beleza o Jackson, o Jejão. E só que o Jackson era o maior jogador do Atlético e o Afinho o maior jogador do Ferroviário. E o pai do Afinho, o presidente do Curitiba. Não nesse ano, mas anteriormente, na década de 40. Nessa época já era o Arion Cornelsen. Ou o Reinaldo da Che Pereira, agora me deu uma duvidazinha. Mas de qualquer forma,
o trabalho do Moza será muito árduo nessa semana. Não só no ajuste novamente, porque a defesa do Curitiba virou um horror, né? Ela tomava gols, o pessoal passava caminhando na área. Sim, e o mais incrível é, só tinha tomado 6 gols na Série B. Mas não foi então, só né? a defesa. Não foi só a defesa. Veja o último gol. O time estava desestruturado. E o Morisco não teve culpa em nenhum gol, né? Não, tudo gol. bem, finalizações muito competentes. Agora, o Mafuz mencionou o Claudinei Oliveira e realmente tem o mérito dele. O Claudinei soube aproveitar os vácuos, né, absurdos que o Curitiba deixou no meio de campo, no primeiro combate, sem ação, sem atitude, sem aplicação. E depois a defesa. Eu nunca vi a defesa, ficava um olhando para o outro. E caixa. Quer dizer que o Curitiba não tomava goleada no alto da glória? 5 gols no Couto Pereira desde 53. Olha. E quem fez, né, foram 2 ex-coxa brancas, né? O Diogo Oliveira e o Maurício Garcês. O Diogo fez 2. Vocês lembram Lembro. Pelo motivo que o Diogo Oliveira ficou marcado no Curitiba? Aquela cotovelada chileno, que ele deu no Kusevich. No chileno. Num jogo fora de casa, e a câmera pegou contra o Atlético Mineiro. Ele deu uma cotovelada no próprio companheiro. Eu me lembro do lance. Daí ele foi afastado e tudo mais. Mas ele ficou marcado por isso. E ele não comemorou os gols contra o Coxa. Essa é outra boa, né? O sujeito faz o gol, né? Como aquele João Pedro, né? Ele destruiu o Fluminense na Copa do Mundo. E eles fazem o gol e ele faz assim. Não tenho culpa. Você não resolve nada, meio. Você é um profissional, você está ganhando milhões para fazer os teus gols e sair brigando, vibrando com a torcida que ele paga. Sim. No caso do João Pedro, é tirar a camisa. Pior é tirar a camisa quando faz o gol. O Pedro tirou. A FIFA tinha que intervir nisso. Porque o clube que paga o jogador, cartão amarelo, mas o cartão amarelo não resolve. Tem que expulsar o jogador. Eles são atores. Eles têm que respeitar o público, respeitar os anunciantes, o patrocinador. No caso do Pedro, ontem no gol da vitória do Fluminense, do Fla-Flu, sobre o Fluminense, ele tirou a camisa. Aí tinha uma camiseta embaixo com motivação religiosa. E, evidentemente, é uma forma equivocada de comemorar o gol. Sim. Ele tem que sair com a camisa do seu clube e ir na massa. Porque quem paga ele é o patrocinador e o público. Claro, com certeza, concordo plenamente. Então, o Curitiba tem o Atlético amanhã, né? Fora de casa, o Atlético. O jogo é agora já? O jogo é amanhã. Jogo amanhã. Meu Deus. Eu pensei que era mais à frente. Então, essa hora o Moza deve estar sentado com os jogadores. Aliás, esse é outro problema do futebol que mudou muito. Aí já quase entrando no Atlético. Porque você não vê o clube que não tem diretor de futebol institucional. No caso do Atlético, não tem diretor de nada. É o Mário Celso Petralha, ele é o dono, ele faz o que bem entende. E o que acontece? Quando não viajam com os jogadores ficam largados. Estoura tudo no treinador e naquele diretorzinho pago que também não se mete. Veja o caso do Cuca. Nenhum deles teve coragem de chamar o Cuca. Peraí, vamos acertar. Não. Todos se esconderam atrás da porta e deu no que deu. Todo mundo foi mandado embora. Alexandre Leitão, Mazuco, etc. Mas quem não foi o Márcio Lara, né? Que tá lá ainda. Mas esse é um administrador. Não tem nada com futebol. Não, ele é um gerente geral. Mas é o que manda. Ele é diretor financeiro. Mas não vou entrar no meio. Eu quero um diretor que entenda de futebol. Ele é que faz esse papel. Mas tudo bem. Mas faz. Mas tudo bem. Mal. O Atlético não tem direção, amigo. Mas faz futebol do Atlético está abandonado. Por que a torcida invadiu o avião, quase bateu no jogador, vaiou aí no aeroporto? A torcida está contrariada, está no limite. Já entramos no Atlético? Já entramos. Vamos Sabe entrar. por quê? Porque o Mário Celso Petralha é o grande responsável. Já falei isso, já escrevi isso. Ele está tendo um desgaste acima do normal, porque ele é teimoso. Ele não sabe nada de futebol, não quer que alguém que entenda de futebol. Eu já dei uns 10 nomes de pessoas do Atlético, ex-diretores, ex-presidentes, que poderiam ajudá-lo. Ele não quer. Ele está com a fixação da tal da SAF, que não vai ser um bom negócio.
Não é um bom negócio. Está comprovado quando o clube não tem débitos, dívidas, patrimônio com problema. O Atlético não. O Atlético está redondo. Esse é o mérito do Mário Celso Petralha. O Atlético está administrando só essa questão do estádio, que evidentemente vai conseguir um patrocinador na sequência, no lugar da Liga, e vai acabar resolvendo o problema. Mas eu quero falar de futebol. O futebol do Atlético tornou-se insuportável. Carneiro, ridículo. Resuma para mim. Então o Atlético fez um bom primeiro tempo, vencia por 2-0. O que aconteceu? Falta de personalidade. Falta do dirigente, aquele do churrasquinho. O Atlético falta grupo. Falta espírito de coletividade. Atleticana. Exatamente. Tem espírito de coletividade, de interesse de time, do clube. né? Você vê um time que tem atitude, né? Exato. Você vê o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, esses times, eles têm atitude, né? O Cruzeiro não é líder à toa, né? Agora, o Atlético não. O Atlético parece um bando de mercenário, entendeu? Eles não têm nada com aquilo. Veja bem, o Atlético vencia por 2-0, jogando bem. O Odair Helma montou bem o time, as situações de gol foram criadas. O seu Zapelli, que fez um golaço, perdeu a chance do terceiro gol. Porque você faz 3-0 é mais complicado. Mas não, aí vem o segundo tempo, eles vieram com preguiça. Eles vieram sem interesse, se achando. Eles se acharam, mas eles são tecnicamente medianos para baixo. O Atlético não tem personalidade para ganhar dentro da Arena da Baixada com 20, 25, 30 mil pessoas. Foi humilhado no ano passado com mais de 40 mil pessoas, perdeu todos os jogos decisivos. Bom, é bom lembrar que perdeu uma goleada para o Botafogo de São Paulo esse ano na Arena também. O que perdeu para o Maringá de 3-0, perdeu um tricampeonato. Então eu não sei se o Mafus e você, Fernando, concordam comigo, mas eu acho que é fundamental ainda, porque nós estamos falando de seres humanos, eles são pagos, são profissionais, mas eles são seres humanos, eles precisam ter um tratamento, porque se imagina se lidar com 30, 35 pessoas que têm mulheres, filhos, família, eles têm os seus problemas. Então o dirigente, e aí não adianta ter tem que ter uma equipe de departamento de futebol, né, um supervisor efetivo, como era antigamente, tinha um supervisor, o diretor de futebol, o auxiliar de diretor de futebol, que chamava o jogador, né? Gente, quantas vezes nós lembrávamos disso? Vamos fazer um churrasquinho na casa do presidente, vamos fazer um churrasquinho na casa do diretor. Aí você sabe o que eles faziam para não ir todo mundo, que levava as famílias. Vamos falar, hoje o churrasquinho é só 2 zagueiros. Amanhã, ali das 2 dias, só os meios de campo. Depois só os atacantes. Porque você não pode levar todo mundo. Aí o que acontecia? As mulheres se conheciam, as famílias conheciam o presidente do clube. Você cria um vínculo, né? Evidente. Tanto que os jogadores tinham orgulho de jogar no Atlético, no Curitiba, no Colorado, no Pinheiros. Hoje não, eles não estão nem aí. Carneiro, o Atlético, o time do Atlético, sabe o que ele lembra? Um grupo de guerrilheiros, não por coincidência, abriram as veias da América Latina, que é do Eduardo Galeano, né? Aquele imortal escritor uruguaio, e veio gente de tudo que é lugar. Os mercenários. Os mercenários. Não tem um jogador com alguma ligação com o Atlético Paranaense. Não tem. Eu não estou dizendo por ser estrangeiro, mas reunir um grupo de mercenários, os dirigentes, um grupo de mercenários mesmo, mercenários, e que vai dar nisso aí. Eles não se preocupam ganhando ou perdendo. Não há essa obrigação pessoal deles, eles não assumem isso. Que a responsabilidade deles é com a gente, é com o empresário. Eles já estão pensando onde é que eu vou jogar o ano que vem. Exatamente, é isso que isso acontece. Não é futebol, gente. Não é assim que faz futebol. Entendeu? Futebol você tem que ter um pouquinho de amor à camisa, você tem que ter dedicação, você tem que ter amor ao clube primeiro. Eu pergunto, algum executivo tem esse amor todo ao clube? Não tem. Dentro do Atlético atual, nenhum. Todos estão lá para ganhar dinheiro. Inclusive o presidente Petralha. Que eu pensei que tinha um mínimo de ideal, mas não tem ideal nenhum. Ele está vendo que o clube está explodindo, que o futebol está
entrando por um caminho que de repente não pode ter mais volta, e as atitudes que ele toma é de vaidade, de exercício de poder, não tem nenhum sentimento pelo Atlético Paranaense. O Márcio Lara, daí se fala que caiu de lá, de paraquedas, né? Ele foi lá para ser o homem do Petralha para negócios. Então não... Ô Mafuz, e nesse momento, a gente está a 2 partidas do fim do primeiro turno da Série B. Não, e se não bastasse, o Odair Hellmann está começando a perder o prumo. Você... Está falando demais, mas... Aí ele é vítima. Exatamente. É vítima da falta de estrutura no departamento de futebol. Porque quem tem que falar numa vexame desse não é o treinador, é o diretor, o vice-presidente de futebol, o diretor de futebol. Chegar e dizer, peraí, eu assumo a responsabilidade, hoje foi um deslize. Mas não, o Atlético é a mesma coisa que uma repartição pública. Chega às 6 horas da tarde, vamos embora. Acabou o expediente. Né? Vai lá, livra o ponto, não sei como é que funciona hoje. E vão para casa. Em uma empresa. O Clark Gable, por exemplo, quando era ator, ele trabalhava até às 17 horas. Se mandasse ele chegar às 5 da manhã, ele chegava. Arrumava o bigodinho e ia lá. Às 5 da tarde ele não queria saber. Quando tocava na Metro, ele, um abraço, parava no meio a cena. Eu já trabalhei muito, eu vou tomar meu uísque. E ia embora. Entendeu? Mas isso não é assim que se faz no futebol. Você tem que ter comprometimento. E comprometimento você transfere, você transmite. É exemplo, né? Vem de cima para baixo. Quando há um hiato, e o Atlético tem um baita de um hiato, porque o presidente do clube, que fez muito bem no seu trabalho, vamos dizer assim, executivo, na parte patrimonial, econômica, etc., ele no futebol ele é um desleixado. E não admite que está errado. Agora ele vai pagar as consequências. Mas o interesse dele não está bem, Carneiro, para fazer futebol. A SAF. Exatamente. Pois é, mas o torcedor não quer saber de SAF. O torcedor não aguenta mais o time apanhar, perder. Humilhado. Exatamente. Então vai ter consequência, isso lamentavelmente. Que aconteceu no avião, na volta, tem que contar pro... Sim. Tem que contar o que aconteceu. Bom, depois do jogo, o Atlético retornou de Volta Redonda para cá. No avião teve um torcedor, tem vídeos aí na internet, nas redes sociais, que mostram uma cobrança assim fortíssima de um torcedor só. A gente vai até procurar saber quem é essa pessoa, mas cobrando os jogadores. E ele teve um embate ali com segurança do Atlético, os dois discutindo ali, mas... dizendo que o segurança e os jogadores vivem do dinheiro que a torcida dá. Sim. Aliás, eu quero só dizer o seguinte, eu não sei quem é esse torcedor, não me interessa saber quem é o torcedor, eu quero dar parabéns para ele pelo comportamento dele. Ele apenas desabafou, não foi agressivo fisicamente, mas ele falou o que qualquer torcedor do Atlético falaria. Foi realmente um desabafo. No retorno aqui, na chegada do avião ao aeroporto Afonso Pena, torcedores também estavam esperando, mas claro, você acha que o Atlético saiu pelo saguão? Não, né? Saíram por uma saída lateral. Além de tudo, são covardes. Não, dirigentes, jogadores, treinador, todos são covardes. Não enfrentaram a torcida. Exatamente. E é mais um exemplo da zona que está o Atlético. Agora hoje. vamos fazer o seguinte, lamentavelmente um programa até acho meio pesado pelas consequências, né, dos resultados negativos. Mas nós temos que falar para o nosso torcedor, nosso espectador, as pessoas que nos assistem, enfim, como é que vai ficar. Como é que vai ser o dia seguinte, que é essa semana? É amanhã. O Curitiba joga com o Atlético amanhã. E o Atlético joga Paranaense amanhã também contra a Ferroviária em casa. Arena da Baixada. Em casa, a Ferroviária perdeu os últimos 4 jogos e é uma partida perfeito. Que o Atlético tem a obrigação de vencer. Como foi naquela época, quando a gente discutiu aqui, Botafogo de São Paulo. Foi lá e perdeu. E a gente até falou que não vai perder o Botafogo. Esse jogo com a Ferroviária, você veja só, a derrota por Volta Redonda, nas circunstâncias em que ela ocorreu, ela tornou consequência zero no aspecto de vitória para o Atlético contra a Ferroviária. Ele vai ganhar da Ferroviária, deve ganhar, tem que ganhar, mas vai somar 3 pontos que neste momento não vão ter nenhum significado.
O Atlético hoje é o 9º. O primeiro time no G4 tem 3 pontos a mais, é a Chapecoense. Mas o Atlético tem a obrigação de fazer esses pontos que perdeu fora. Não existe obrigação mais. Não, o Atlético está largado, abandonado. Se não tomar uma providência, não sei se vão tomar ou não, o Atlético é capaz de nem ganhar esta partida. Mas mesmo que ganhe, o Mafuz pegou bem. Para o torcedor não vai representar nada. Vai ser um jogo de protesto, de vaia, de cobrança. Lamentavelmente. Tem que melhorar a segurança até na Arena da Baixada. Porque o tempo é muito exíguo. Eu acho que é muito em cima essa rodada. Para mim, eu achava que era mais para o fim de semana. Porque no caso do Curitiba, é um problema técnico. E no caso do Atlético é um problema de identidade. O problema do Atlético é muito mais profundo. O Moza dá um jeito nesses cabeças de bagre. Ele vai arrumar o time, a torcida do Curitiba pode aguardar que ele vai arrumar os pontos novamente e vai continuar ali no G4. O Atlético não. O Atlético não tem uma receita. O atleta está perdido. Esse é o problema. Eu estou completamente por fora. Você está absolutamente correto. Eu estou assustado. Absolutamente eu acho que correto. O que corrobora para o teu pensamento é uma frase do Odair. Depois do jogo contra a Volta Redonda, ele falou: é uma derrota sem explicação. O adversário estava morto, sem fazer nada. Nós colocamos ele no jogo, demos a oportunidade de virar. Tudo é consequência. A explicação é a falta de atitude. Tudo é consequência da falta de comando, de um comando incapaz, que é o comando do Mário Celso Petralha. Entendeu? E há quanto tempo isso vem acontecendo? Mas há 2 anos não faz time. Não, o Mário Celso Petralha, ele desde que ficou adoentado, o Atlético foi pagando. Isso foi mais ou menos, acho que na final da Libertadores da América ele já emitiu os sinais de estar adoentado. E tanto que poderia ter sido campeão da América, mas seria maravilhoso, mas já a temporada de 2023 já não foi satisfatória. Né? O Atlético ganhou só o estadual e não conseguiu brilhar nas competições em que realmente ele era protagonista, a própria Libertadores da América. Aí no ano seguinte, né, 2024, verificou-se aquele desastre que todos nós assistimos no ano do centenário. E lamentavelmente, a informação que eu tenho, não sei se é precisa, parece que ele melhorou de saúde, que eu não falo com o Mário Celso Petralha há muitos anos e nem quero mais falar. Agora, o problema todo é que o Atlético está largado. Eu estou falando de futebol, hein? Não vem com esse trocinho de balanço, de que não, isso não me interessa. E o meu negócio é bola. Eu sou do povão lá. Eu, quando irradiava jogo para milhões de pessoas, não para 1 ou 2. Por isso que eu nunca mandava abraço individual. Eu tenho o Ulisses Costa, famoso da Rádio Bandeirantes, ele dizia, hoje, né, na Rádio Bandeirantes, ele foi lançado por nós aqui na Rádio Cidade, eu dizia: Ulisses, não fique mandando abraço, manda abraço para um cara no Portão, mas tem cara no Novo Mundo, na Água Verde, a cidade inteira está te ouvindo, o estado inteiro está te ouvindo. Aí ele, tá bom, vou acompanhar. Um sábado, eu resolvi ir para a praia e o Ulisses Costa foi escalado para radiar o jogo. E eu fui para a praia. Bem na hora do jogo. Ia resolver um problema lá. Para variar a casa da praia. Né? Ou é telha, ou é a caixa d'água, ou roubaram a tampa do jardim. Muito bem, eu fui com a minha família. Aí liguei o rádio. Rádio Cidade, aqui ninguém segura, estádio do Pacaembu, lotado, Corinthians e Curitiba. Aqui o jogo vai começar. Eu quero mandar um abraço, aproveitando que o Carneiro Neto não está ouvindo. Um abraço pro Jeremias, dono da churrascaria, não sei. Eu digo, danado. Eu não estou ouvindo o quê, rapaz? Você tá sempre de olho, isso, né? Era futebol. Afinal, você é um rato de rádio, né, cara? Ratíssimo de rádio, que bom, né? Como é bom ser humilde. A situação do Atlético é muito difícil, muito difícil. Independente de subir ou não, eu acho que vai subir porque o restante, os que estão concorrendo com ele são medíocres, né? Como o Avaí, como o próprio Remo, Chapecoense, né? Chapecoense. Mas a Série B tem um nível baixo. Agora, e o Atlético deixa eu se adaptou, falar, né? outro detalhe que o Carneiro abordou aqui. Mande. Antes do Petralha ficar doente, o Atlético já estava. Só o Atlético só se sustentava porque sempre tinha um bom dirigente.
um executivo de futebol, ou Paulo Autuori, ou Filipão na Libertadores, entendeu? Então tinha alguém para comandar. O Atlético já estava mal, vá por mim. Não foi em razão da doença do Mário, foi em razão de que ele foi depois que fez a baixada, ele se sentiu dono definitivo do clube. Não, você tem tanta razão, Mafus, que ele bancou Fernando Diniz. Exatamente. Fazendo bobagem Claro. no Atlético em último lugar. E quando o Fernando Diniz foi substituído, ele também saiu. Depois voltou. Botou o rabinho no meio das pernas e voltou. Foi em 2001. E assumiu o Thiago Nunes e ganhou tudo. Com o Paulo Autuori daí. O Atlético foi campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil. O presidente era o Salim. Não, o Salim é médio, mas o Petralha que mandava por sim. tanto que ele... Não, o Salinho. Mas o Salim era um homem de grande personalidade. Exatamente. Não é à toa que ele é diretor-geral do Hospital Nossa Senhora das Graças. Agora, o Salim saiu magoadíssimo. Saiu entristecido, como todos os presidentes que trabalharam nos últimos 30 anos saíram magoados com o senhor Petralha. E o Salim fazia um pouco desse papel que vocês cobram aqui. Ia no jogo, ia na Baixada, vestiário. ia no CT do Canu. Tem razão. Ele fazia isso. E... Ele era o dirigente. O jogador via o Salim como presidente do Atlético. Sim. O Petralha ele via como pagador da conta. Bom, meus amigos, vamos fechando então aqui esse podcast Carneiro e Mafuz. Fica um convite. Na quarta-feira a gente vai lançar um podcast especialíssimo para falar dos 40 anos do título brasileiro do Curitiba em 1985. Temos um convidado especial aqui. Vou deixar o mistério, né? Para quem está nos assistindo agora, voltar na quarta-feira à tarde, 1h30. Lançado o programa, e a gente vai ter esse programa especial. Posso te dar uma sugestão? Diga. Embora você que seja o comandante, não faça mistério. Não. Sabe por quê? Porque quem vem é o Edson Gonzaga. Já acabou com o mistério. Mas eu não. Não, mas é bom sabe explicar, por porque a que nova eu quero geração não explicar? conhece. Não conhece? Muito bom. A entrevista é espetacular. Porque o de 85 você pensa em Rafael, né? Em Tobi, Lela, Índio. E o ponta esquerda era bem humilde, quietinho. Mas tem história, hein? Tem uma história linda. E a ligação dele hoje com o Curitiba é comovente. Sim. Que é o Edson Gonzaga. Eu entendo que a torcida tem que ver esse podcast. Ver, prestigiar e é uma maneira de a gente, né, fazer um resgate da memória, porque, né, foi um jogador que estava lá, foi campeão brasileiro, não recebeu a medalha, ele vai contar aqui. É interessante, ele conta algumas situações interessantes daquela conquista. Muito bem, meus amigos. Então, quarta-feira, 1h30, o podcast em comemoração, né, aos 40 anos do aniversário do título do Curitiba em 85, aqui no Carneiro e Mafuz. E na semana que vem, claro, na outra segunda, estamos aqui para falar da rodada da Série B. Tá certo, meus amigos? Um abraço. Tchau, tchau.